na Bahia. Ó, minha gente, só com muito amor, muita solidariedade para a gente conseguir mudar essa energia ruim do mundo, viu? Hoje é Dia Mundial do Rim, data escolhida para tratar de doenças do sistema renal. Esse ano o tema escolhido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia é doença renal e obesidade, estilo de vida saudável para rins saudáveis. É a gente aqui cuidando de você. É a nossa maneira de manifestar o nosso amor aí por nossos telespectadores. Yula Braga está ao vivo no Hospital Ana Nery, que é referência na área de nefrologia, e vai trazer mais detalhes pra gente, né, Yula? Ajuda a gente a cuidar do nosso povo. Bom dia. Exatamente. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Eu quero fazer, antes de mais nada, uma ressalva. Estou ao vivo do Hospital Ana Nery, mas a gente não quer que você chegue até aqui e é por isso que a gente vai falar da importância desta data hoje, Dia Mundial do Rim, uma data criada pela Sociedade Internacional de Nefrologia, preocupado justamente com essas doenças e com o tratamento delas e evitar que as pessoas cheguem nessas condições, porque é um dado alarmante, já que a gente traz esse tema este ano de que a doença renal e a obesidade precisam aí de ter o estilo de vida mais saudável para evitar a obesidade e, consequentemente, a doença renal. Quem vai passar os detalhes pra gente aqui ao meu lado é a Fernanda Martim, ela que é coordenadora de nefrologia e responsável técnica pelo serviço de hemodiálise aqui do hospital, para falar dessa relação obesidade e problema renal. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, o objetivo, desse Dia Mundial do Rim é justamente estar esclarecendo as pessoas da importância das doenças renais, do impacto que isso tem tanto na qualidade de vida quanto da saúde das pessoas. Lembrando que as doenças renais muitas vezes só dá sintoma nos estágios mais avançados. Então, a ideia é a gente fazer a conscientização da população para que a gente possa estar fazendo rastreio, diagnóstico precoce dessas doenças. Então, assim como a obesidade, a doença renal hoje é uma doença muito alastrada, A gente tem um aumento dessas duas comorbidades. E sabendo que a obesidade, ela tanto favorece as comorbidades, que são a hipertensão e o diabetes mellitus, que são as principais comorbidades que fazem a doença renal, mas mesmo o obeso que não tem as comorbidades como hipertensão e diabetes, ele está num risco aumentado de ter a doença renal. E tem um dado alarmante que chama muita atenção, Você mesmo me explicava, Inclusive um dado internacional, que a estimativa até 2020 é que a gente tem um aumento de 40% no número de obesos. Ou seja, isso é muito grave, Então, assim, quando a gente fala em prevenção, em tentar, o diagnóstico precoce, antes de mais nada, é tentar evitar que chegue até lá, E aí, o que a gente pode fazer, doutor? Isso. Então, de uma forma geral, as recomendações são as recomendações que a gente faz para a população, de forma geral, que é a alimentação saudável, então a alimentação pobre em sal, uma alimentação pobre em gordura, e, em especial, o controle das comorbidades. Se você já tem o diagnóstico de hipertensão, é importante que você esteja controlando isso, mesmo que você não tenha sintoma. Então, a doença sintomática é uma doença que considera uma doença até mais grave, porque o doente está com a pressão alta e muitas vezes não sente sintoma. Então, ele não sente necessidade de tomar medicação e fazer o tratamento. E isso é o mais perigoso, porque essa doença ela vai ter consequências, Então, tá fazendo o controle da glicemia, controlar a glicemia, controlar o diabetes. E para aqueles que não têm essas comorbidades, tá controlando a alimentação para evitar o sobrepeso e a obesidade. Quem deve acender o sinal de alerta? Tem alguma relação com hereditariedade, Se tem algum parente, um pai, alguém na família, um histórico, isso tem como despertar um alerta maior na pessoa? Tem. Então, quem tem pais e mães obesos, ou quem tem pais e mães ou parentes de primeiro grau que têm hipertensão, diabetes e doença renal, essas pessoas estão no risco aumentado. Isso já é comprovado cientificamente, então a gente precisa ter uma atenção ainda maior para esses pacientes. Esses pacientes precisam ter um cuidado maior ainda com a alimentação, precisam adotar os hábitos de vida saudáveis, de perda de peso e controle desses fatores de risco de uma forma ainda mais precoce. Um outro fator que chama a atenção é que quando a gente faz essa estimativa lá pra frente de número de obesos e pessoas que podem ter problemas nos rins, as mulheres aparecem com uma porcentagem maior, Mais de 22% das mulheres podem chegar a esse estágio, enquanto que 18% dos homens. Por que as mulheres podem ter essa tendência maior? Então, a gente tem uma tendência maior ao sedentarismo, de uma forma geral. Os homens têm uma vida até no trabalho um pouco mais ativa e a mulher ainda tem um pouco mais de trabalho laboral e trabalho em casa, então isso pode contribuir. E de uma forma geral, assim, a mulher tem osteoporose mais cedo que o homem, de uma forma mais importante, a gente perde massa óssea, a gente perde massa muscular mais cedo do que o homem, O próprio fator da menopausa, então isso tudo contribui. Então a gente tem que estar ainda mais atento. E o efeito, a ação é justamente a perda de peso. Então, considerar que a obesidade, às vezes, existe até um preconceito, é gordinho, é guloso, é preguiçoso, e não é uma doença como outra qualquer, precisa de tratamento sério. E aquele obeso, que a gente já sabe que tem as outras condições também, tem uma glicemia alterada, uma pressão alterada, ou um fator de risco familiar, ele tem que estar ainda mais atento.
A gente aproveita que começou a entrevista, né, falando que a gente não quer que essas pessoas cheguem até aqui. Vamos só passar o cenário hoje aqui do Hospital Ana Nery, né? A gente tem aí mais de 20 mil serviços, processos de hemodiálise por ano aqui. Ou seja, é muita gente que depende desse tipo de tratamento. Exato. A ideia do dia mundial do rim é justamente estar fazendo uma ação preventiva, né? A hemodiálise é quando o rim realmente já entrou em falência e a gente tem pouca coisa a oferecer. A ideia disso aqui é estar conscientizando a população para a gente fazer o rastreio precoce. Bom, de uma forma geral, a gente tem mais ou menos 8 a 10% da população já com doença renal crônica em estágios mais avançados. A gente tem hoje aqui no hospital 200 pacientes entre diálise peritoneal e hemodiálise, né, que são pacientes dependentes desses procedimentos, que só vão sair desses procedimentos se conseguirem o transplante renal. E, além disso, a gente faz hemodiálise também para alguns pacientes com causas reversíveis ou pacientes agudos que entraram na UTI, que precisaram de uma cirurgia e que não tinham doença renal, mas por conta de algum fator agravante desenvolveu essa doença também. Doutora, muito obrigada por todas essas informações. A gente prestou esse excelente serviço e fica aí a mensagem. Vamos cuidar da saúde, vamos se alimentar bem, praticar atividade física para não precisar vir aqui no Hospital Ana Nery participar por esse processo. Não tem nenhum problema de rim, né? Jéssica, é com você. Sem dúvida, Iula. Obrigada. Você é a doutora aí, viu? 8 horas 9 minutos.